somos da Universidade da Escola Sabatina da União Norte Brasileira. Nós estamos aqui prontos para mais uma aula e juntos aprendermos o papel do diretor da Escola Sabatina. Esse é um assunto muito importante e você está aqui, quem sabe, como um diretor, ou é um professor, um aluno, ou aquele que está querendo saber como que funciona isso para ser um futuro diretor. O importante é o preparo nessa universidade, Escola Sabatina, para que você possa estar pronto para quando a igreja te chamar para assumir uma função como essa, ou até mesmo para ter uma visão ampla do apoio geral a esta área da igreja que é tão importante. Portanto, meu querido amigo, nós estamos aqui para começar com um texto da Bíblia. E esse texto nós encontramos aqui em Atos, capítulo 6. Eu quero ler apenas 3 versos. O verso 1, parte dele, o verso 4 e o 7. Veja, o verso 1 fala que naqueles dias aumentava o número de discípulos. E quando aumenta o número de discípulos, algumas coisas também aconteceram. A questão do atendimento às viúvas, aos pobres, a tantas circunstâncias estavam se comprometendo nesse momento. Portanto, a reflexão que eles fizeram aqui é que não deveriam deixar de fazer o cumprimento da missão como algo tão importante para atender aquilo que poderia ser feito de forma organizada na igreja. Então vejam, quando a gente olha aqui o verso 4, fala que quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ensinar a Bíblia. Vejam, essa foi uma parte muito importante da igreja quando eles fizeram uma reunião anti-distração, uma reunião de organização, porque eles estavam distraídos e muitas vezes nós ficamos distraídos do cumprimento da missão. E o verso 7 diz: e a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Eu me encanto com esse texto porque ele mostra que a igreja organizada, separando pessoas com a orientação de Deus, do Espírito Santo, de uma liderança toda, eles então puderam cumprir a missão, ensinar o povo, atender os necessitados, e a missão cresceu, a igreja aumentou. Aqui diz que cresceu em muito o número dos discípulos, que aumentava, e a Bíblia já falava isso em outros textos sobre o crescimento diário, contínuo, poderoso que nós temos nessa escola sabatina. Agora vejam, a base do nosso crescimento está aqui, está nesse conjunto de palavras. Essa aqui é a marca da igreja adventista para todo mundo, crescer em comunhão, crescer em relacionamento, crescer em missão. Isso tudo torna uma escola sabatina viva, poderosa, para a honra e glória do nosso Deus. Não só fortalecer um aspecto, ter a lição, a Bíblia, estudar, oração, mas que isso se transforme em relacionamento, sua unidade, com um pequeno grupo, atendendo às necessidades das pessoas. Isso vai levar ao cumprimento da missão conforme Jesus ensinou, conforme Jesus nos orientou. Portanto, eu quero deixar com vocês esse texto aqui. Esse texto aqui é muito importante. Vejam, esse texto aqui fala que a influência que emana da escola sabatina deve melhorar e engrandecer a igreja. Portanto, diretor, futuro diretor, tenha em mente essa visão. A comunhão, relacionamento e missão, para levar a igreja a estar melhor e também a que ela cresça. Essas duas palavras têm que estar na base da visão de um diretor de escola sabatina. Agora vejam, quando a gente olha isso acontecendo, a gente vê naturalmente um movimento que aconteceu lá em 1890, com esse primeiro barco missionário, o Pitcairn. Aqui está uma maquete dele apenas. Mas desde o começo, a escola sabatina desenvolveu um papel importante na comunhão, no relacionamento e na missão, quando ela fez crescer a igreja e melhorar em todo mundo. E quando você olha todo o trimestre aqui atrás, para onde vão as ofertas, quais são os projetos, a gente tem uma visão ampla do mundo. Isso aqui é maravilhoso. Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que está presente em mais de 216 países no mundo. Mais do que esses 216 países, perdão. E aqui você tem
realmente algo muito importante, muito importante. Esse crescimento que espalhou. Veja que interessante, assim começou a oferta missionária para espalhar para o mundo inteiro, em 1912, nesse ano, a terceira oferta missionária, que na verdade foi no terceiro trimestre, ela veio aqui para a América do Sul, para a divisão sul-americana, e atendeu duas regiões, lá no Chile e na Argentina. 1912, o que foi feito com essa oferta? Vejam só, uma escola de treinamento lá no Chile, que hoje é a nossa Universidade Adventista do Chile, onde formam missionários, pastores, tantas pessoas para servir a Deus e a comunidade. Isso aqui é maravilhoso, ver o crescimento que foi se espalhando para cada país da América do Sul. E também na Argentina, um outro prédio para ensino. Veja, a educação, a lição, tudo está meio relacionado, porque aqui mostra a importância que nós temos no desenvolvimento harmônico do ser humano, físico, mental, espiritual, e a educação, ela entra com uma base poderosa para isso. E hoje a nossa universidade, lá da Argentina, com faculdades mais diversas, e eles têm um plano de desafiar os alunos, quando formados, servir a Deus como voluntários em algum país do mundo, pelo menos um ano. E a grande parte deles tem ido para o Quirguistão, um país desafiador. Lá eles servem, dedicam voluntariamente um ano de presente para Deus como missionários, e depois eles seguem servindo a Deus em outros lugares que eles têm aí a direção da sua própria vida, ou como Deus tem guiado. Agora vejam, esse texto fala que uma escola sabatina tem que melhorar e engrandecer a igreja, espiritualmente e territorialmente. Agora vejam, quando eu cresço espiritualmente, com a minha lição, com minha comunhão pessoal e familiar, a igreja cresce. Aí está a visão do diretor. Quando eu dou estudos bíblicos, quando a minha igreja cresce dando estudos bíblicos, e ela vai multiplicando, aumentando as unidades, aumentando o número de igrejas no meu bairro, na minha cidade, no meu campo, na minha união, na divisão, a igreja cresce. E esse é o grande desafio que nós temos, tendo essas duas questões aí em mente. Agora veja, como é que eu faço isso? Como que eu mobilizo? Eu não sei quantos já brincaram de cabo de guerra, mas aqui tem um estudo bem interessante de Maximilien, esse francês, que constatou o seguinte no seu estudo: quando tem uma pessoa de cada lado, o desempenho individual é total, 100%, cada um bota o máximo de si. Agora, quando tem dois, um já confia um pouquinho no outro e diminui o desempenho. Quando coloca 3, diminui mais. E quando coloca 8, se tem aqui 8 pessoas, uma unidade de cada lado, um pequeno grupo de cada lado, o desempenho vai ser menor. Porque existe algo que chama-se inércia de grupo. Portanto, diretor, não tente mobilizar a sua igreja em grupos grandes, e toda a igreja lá da frente do púlpito, ou mesmo por unidade. Porque aqui você percebe nesse estudo que o desempenho, quando é feito em grupo, ele é mais fraco. Pastor, então qual que é o segredo? Qual que é a solução para ter um desempenho 100% de cada um em grupo? E aí que está o segredo. O estudo feito por Laneté e os demais pesquisadores concluíram o seguinte: que quando o desempenho individual podia ser controlado, observado, acompanhado, avaliado, e nossa linguagem qual é? Pastoreio. O pastoreio. Então, no contexto de uma situação de grupo, unidade de ação, pequeno grupo, as pessoas trabalhavam com o mesmo esforço que aplicavam quando trabalhavam sozinhas. Ou seja, um grupo vai ter 100% de desempenho quando eles são individualmente acompanhados. Portanto, aqui está um segredo, pastor que me assiste. Se você quer fazer um desempenho grandioso na sua igreja, 100% de envolvimento, engajamento, você precisa acompanhar e visitar o orfanato, acompanhar e visitar e pastorear cada diretor da escola sabatina, cada professor. Você, diretor, quer fazer com que a tua igreja cresça e melhore? Tenha uma atenção individual para cada um dos seus professores e desafie que eles façam o mesmo com seus alunos. Aqui está o segredo. Não é na multidão, mas é no um a um. Um a um. Jesus fazia isso em seu ministério. Ele pregava para multidões, ele tinha um grupo menor de pessoas, mas ele também ia de casa em casa, visitava um a um
e esses foram aqueles que mais deixaram histórias marcantes. Veja, as pessoas esquecem o que você falou, até o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Se você é um diretor que pastoreia, que acompanhe, vai deixar marcas inesquecíveis. As histórias bíblicas são quando Jesus atendeu pessoas individualmente, não em grupo, não em multidão. Em meia multidão, pensava uma história. E lá estava o garotinho com os pães e os peixes. Lá chega a mulher pega em adultério. Lá chega o Zaqueu. Ele vai lá e atende a mulher que toca Jesus. Você percebe que no ministério de Cristo, ele fazia isso de forma individual, e isso que trouxe grandeza na coletividade, porque ele fazia um atendimento como um diretor de grupo, se assim podemos chamar, por meio do atendimento e acompanhamento individual de cada um deles. Por isso nós temos uma chamada para o professor ter noção quem veio, quem não veio, cadê a pessoa? Se um faltou, tem que ter um acompanhamento. Na aula do pastoreio eu falei sobre isso. Não podemos deixar passar uma semana sem saber o que houve com o aluno. E aqui está o desafio muito grande. E vejam, esse texto mostra o real papel da escola sabatina desde o seu começo. Tinham 4 coisas importantes. Quando o Tiago White começou esse movimento, como diretor de todas as escolas sabatinas no mundo, como seu pioneiro, veja que interessante. Ele falou que cada igreja deveria ser uma escola missionária, um centro de treinamento. E as unidades de ação, pequenos grupos, são a base para isso. Vejam, instruídos em dar ensinos bíblicos, a dirigir e ensinar classes de escola sabatina na melhor maneira de auxiliar pobres e doentes, de trabalhar pelos não convertidos. Mas aqui está o segredo. Como é que faz isso? Os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo, porque um exemplo vale mais do que muitos preceitos. Percebeu aqui? Nós temos que ensinar o povo a dar ensinos bíblicos, a dirigir classes de escola sabatina pelo crescimento que vai ter, melhorando e crescendo a igreja, e auxiliar pobres e doentes, e a trabalhar pelos não conversos. Esses 4 pontos. Mas você, pastor, você, diretor, você, professor, nós precisamos ir à frente do povo, ensinando na prática como fazer isso. E aí que está o diferencial do papel de um grande diretor. E essa unidade de ação, integrada ao pequeno grupo, inserida na comunidade, fará toda a diferença. Essa é a nossa visão dessa estrutura base, dessa rede que nós temos, desde o diretor, o professor, o líder de pequeno grupo, que se mesclam e cumprem a missão. E aqui eu deixo uma visão geral do papel do diretor. Fazer crescer e melhorar a igreja. Melhorar a igreja e fazer crescer. Veja, diretor, aqui tem uma visão geral do plano que nós temos como igreja. Essas 2 palavrinhas, eu vou, é uma marca que nós temos para a igreja adventista no mundo inteiro. Esse é o slogan que nós temos. Eu vou. Não é assim, nós vamos. Não, é eu que vou. Veja, diretor, o desafio que nós deixamos nas suas mãos é gerar uma nova unidade de ação por ano. Em várias décadas, a divisão sul-americana multiplicou e dobrou o número de igrejas e membros. Dobrou. Várias décadas. Eu fico pensando, se cada igreja tem 10 unidades, no fim do ano tem uma nova, 11. Em 5 anos, 15, 16. Em 7, 8 anos pode ser a sua igreja gerando uma nova igreja. Então faça crescer e melhorar a sua igreja, tendo essa visão ampla do seu papel como diretor. O professor, ele vai fazer isso lá com a sua unidade, pastoreando, visitando, pelo menos a cada semestre. Eu mencionei os detalhes lá na aula sobre o pastoreio e o papel do professor como pastor. Eu vou fazer isso como professor. O aluno vai fazer o seu papel, ter a lição, assinar a lição, estudar a lição e estar na escola sabatina. E a unidade ligada ao pequeno grupo, eles vão dar 5 estudos bíblicos, no mínimo, por semestre, para levar uma pessoa a Cristo. 2 por ano por unidade, e assim a igreja terá uma nova unidade, um novo pequeno grupo, todos os anos. Ela vai crescendo e vai melhorando. Essa é a visão ampla. Portanto, eu queria desafiar você, diretor, a fazer crescer a sua igreja, a multiplicar a sua igreja por meio dessa visão. E aqui na lição, quando você abre aqui a página primeira, tem aqui esse compromisso. Eu vou